Muito bem, muita paz, muita luz. E aí, como está a sua espiritualidade? Como está aí o seu lado devocional? Sabe que oração não se faz só quando está precisando, né? Você tem que ter as suas práticas. Porque senão, quando você estiver precisando mesmo, você não vai ter o mesmo potencial de ancorar as energias necessárias para sobreviver aí os altos e baixos que a vida traz em forma de aprendizado. Toda dor que você tem passado na vida, todos os problemas que você tem atravessado, são provas que você está sendo ou já foi submetido como forma de se tornar um ser humano melhor. Geralmente nós, seres humanos, temos uma tendência muito grande a reprovar diante dessas provações que a vida nos traz. Mas por que nós temos uma tendência muito grande a reprovar? Primeiro, do nosso lado negacionista. O ser humano, uma das primeiras reações comuns de todo ser humano diante de uma situação desagradável, prejudicial, problemática, traumática, é negar. Na segunda fase, geralmente, é a fase da revolta. Isso também até cabe também para o luto, tá? E depois vem a fase da aceitação, que é a mais demorada para acontecer, né? Quando você conhecer uma pessoa que, diante dos problemas, tudo ela aceita numa boa, desconfie, tá? Esse excesso de aceitação das coisas, achar que tá tudo bem, tudo sempre tudo bem, só gratidão, 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 isso também é uma forma de negação, né? É uma forma de dizer assim, eu finjo que aceito, que tá tudo bem, que é uma forma de eu não bater de frente, porque se eu aceitei tá tudo bem, então eu vou fazer o quê? E entrega na mão dos outros, ou só nas mãos de Deus, né? Geralmente as pessoas põem tudo nas mãos de Deus. Tem dois grupos. Tem aquele grupo que tem uma visão bem ampla de Deus, que vê Deus, encara Deus como uma energia, nem homem nem mulher, está acima de tudo isso. Como Jesus chamava, Abba, quer dizer, pai barra mãe. Ou tem Deus como um ser antropomórfico, ou seja, a imagem e semelhança do homem, e que esse Deus, com cabeça, tronco e membro, está em algum lugar longe, muito bem longe, mas que tem uma visão ampla de tudo, e que esse Deus vai resolver os problemas da pessoa. São visões bem distintas e que podem indicar um grau de maturidade espiritual interessante ou não conveniente, para não precisar dizer outras coisas. Mas vamos lá, vamos para os nossos estudos. Vamos mergulhar aí em mais uma análise e um estudo sobre o livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, da editora Madra, do mestre Rubens Saraceni. Adquiram esse livro, tá? Eu não estou ganhando nem um centavo mesmo para fazer propaganda desse livro, nem de editora, nem da parte de autores ou herdeiros de autores. Quero que sejam todos muito felizes, inclusive você, porém não estou ganhando nada. Qual é a sua intenção, então, Hernani? Minha intenção é que você tenha um material de qualidade para estudar assuntos tão importantes como a relação entre o devoto, o frequentador da Umbanda, e os seus praticantes da Umbanda e as forças que o sustentam. Porque nós estamos todos a serviço de algo maior. Todas as religiões, por mais diferentes que sejam em suas doutrinas, em suas liturgias, práticas e formas, etc., elas têm algo em comum, que é deixar bem claro para quem frequenta ali que existe algo maior regendo tudo e que está tudo no controle desse algo maior. E aí esse algo maior vai depender de cada um, as pessoas se matam para impor suas verdades. Afinal das contas, esse pessoal que se mata por conta de religião, e talvez nós em outras vidas também, talvez até tenhamos feito isso, na verdade são pessoas mergulhadas na mais absoluta ignorância. Ignorância espiritual, e ignorância de raciocínio. São pessoas que não se deixam guiar nem um pouco pela luz da razão. Eu já vi pessoas de doutrinas que se dizem racionais, nossa doutrina é uma filosofia, uma ciência e ao mesmo tempo uma religião. Sendo que o próprio fundador da doutrina não, em nenhum momento teve a intenção de criar uma religião, mas as coisas chegam no Brasil e viram religião porque dá dinheiro, né? É uma coisa bem comercial.
As religiões são bem comerciais, todas. Embora a ideia não era essa quando surgiram. Mas essas pessoas, embora elas não tenham, batam no peito dizendo, somos ciência, religião e filosofia, e acham que submeteram à razão toda a sua fé, não submeteram não. Porque eu já vi camaradas que professam certas doutrinas, com a mãozinha assim, dizer, as outras religiões estão aqui, a nossa doutrina está aqui, ó, acima de todas as outras, é o topo. E um dia, de tanto nascer, morrer, progredir sem cessar, todas essas pessoas que hoje estão em outras religiões chegarão na nossa, que quis dizer que assim, que é o último estágio da evolução humana é estar ali dentro daquela doutrina. É muita arrogância e presunção, né, gente? O cara achar que é dono da verdade e que traz ali o ápice da evolução. Então, para que você não saia por aí falando tanta groselha, para não precisar dizer outra coisa, adquira livros desta qualidade. Tá? Livros, Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada é um dos melhores livros que você pode ter nas mãos para estudar Umbanda. Por isso ele faz parte aqui da nossa bibliografia do curso de Sacerdócio e Teosofia de Umbanda, que é um curso gratuito. Eu não quero fazer esse curso, mesmo sendo gratuito, porque ele tem mais de 300 vídeos, tal, e eu não quero aprender essas coisas. Bom, então segue a vida do jeito que você acha. Aqui nós não estamos ensinando ninguém a ser melhor do que ninguém, não somos donos da verdade, não esgotamos o assunto aqui, teosófico e umbandista e filosófico aqui. Não, isso aqui é uma continuidade de um trabalho feito por diversas pessoas que têm muito mais conhecimento que eu, que tem muito mais suporte e condições até de estar dando um curso como esse. Porém, graças a Deus, eu recebi a autorização da espiritualidade para estar aqui passando um pouco do que sei e trazendo também material de qualidade que fundamenta as coisas que são ditas aqui, tá bom? Então, faça se possível, faça o nosso curso gratuito de Sacerdócio e Teosofia de Umbanda e você não vai se arrepender. Mas eu não quero ser um sacerdote de Umbanda, nem sacerdote de nada. Quem disse que você é obrigado a ser um sacerdote? O curso de Sacerdócio e Teosofia de Umbanda, ele tem esse nome, que é uma forma assim de fazer com que você tenha plena convicção de que se um dia você quiser abrir sua própria casa, você vai conseguir. Se um dia se você continuar não querendo abrir uma casa, não organizando nenhum grupo ali sob sua liderança ou administração, mas você quer seguir com segurança, fazendo as coisas corretamente de um jeito que não se prejudique, porque quando se lida com forças espirituais e ocultas, você tem que saber o que está fazendo para não se prejudicar e não prejudicar as pessoas ao seu redor. E se você quiser realmente se fundamentar, faça um curso como esse, tá? Não quer fazer comigo? Procure um outro professor no qual você tem afinidade, mas faça alguma coisa. Não fique fazendo as coisas de cabeça. Até um determinado tempo pode dar certo, talvez até agora tenha dado certo, mas pode ser que não dê mais, tá bom? Então, estude porque o estudo só vai trazer o bom, tá bom? É isso aí. Muito bem, muito bem. Vamos dar aqui continuidade então à segunda etapa da nossa aula. Eu vou pedir aí, tá, que você mande esses vídeos para as pessoas que partilham dessa nossa mesma sintonia, dessa mesma opinião acerca da religiosidade. Tá? A Umbanda, ela é uma religião considerada até nova, ela fez um século agora em 2008, foi porque ela surgiu em 1908, 15 de novembro de 1908, fez dia 15 de novembro de 2008, ela fez um século. Então nós temos aí há pouco mais de 100 anos de Umbanda, e nesses 100 anos surgiram várias Umbandas. Então você precisa se encontrar no seu estilo de Umbanda. Eu sinto mais à vontade, né, em algumas Umbandas, como a Omolocô, a Umbanda Esotérica, a Umbanda Ubuntu. Tá? É muito pouco divulgada a Umbanda Ubuntu. O que é a Umbanda Ubuntu? A Umbanda Ubuntu é aquela Umbanda que, além dela se assemelhar muito aos cultos da Jurema e do Candomblé, assemelhar, não quer dizer que seja, ela
ela traz uma abertura para você receber como forma de linhas todas as religiões. Então você pode ter ali uma linha de santeria católica, onde vão incorporar realmente. Eu já visitei lugares em que realmente tinha linha de santeria católica, que as pessoas incorporavam ali os santos da Igreja Católica. Alguns vestiam até a roupinha do santo, outros na linha de santeria budista, que é uma outra linha, onde vem os monges e lamas dos cultos orientais. A linha dos malês, que é a linha que vem ali no meio, vem os muçulmanos, são entidades muçulmanas que incorporam. A linha dos piratas, que aí não é religião, tá? Mas eu só estou dizendo assim, que a Umbanda Ubuntu ela abre de linha dos encantados, né? Então eu gosto muito dessas linhas, e vocês vão ver que dentro dos nossos trabalhos umbandistas a gente passeia por essas três modalidades, tanto a Umbanda esotérica como a Ubuntu como a Omolocô. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Se a sua casa quer mesclar ou quer seguir só uma linha, né? Algumas pessoas também perguntam sobre o uso do tambor. O uso do tambor, ele é obrigatório nos trabalhos de Umbanda? Quando a Umbanda começou, não tinha tambor. Era tudo... eles batiam na palma da mão e, às vezes, com o tempo, foram inserindo alguns instrumentos de ruídos, como chocalhos e alguns outros, e instrumentos de percussão de baixa sonoridade, como pequenos tambores e alguma coisa assim. Depois foram inserindo atabaques e outros elementos mais, caindo mais para o lado da Umbanda Omolocô. Mas a Umbanda chamada Umbanda primitiva, não no sentido pejorativo da palavra, essa Umbanda ela era muito parecida com o trabalho de centro kardecista. A única diferença é que os médios vestiam branco e faziam as preces de abertura, e no começo não tinham os pontos cantados, eles faziam orações, as entidades vinham com orações, e com o tempo elas foram dando cara aos trabalhos. Vinham os caboclos, depois vinham os pretos velhos ajudaram muito na ensinagem, entre aspas, do que era a Umbanda, e depois foram dando abertura para outras linhas, foram chegando outras linhas, marujos, herês, o povo da Bahia, foram chegando outras linhas e dando outras caras. Durante um bom tempo, a esquerda, né, no começo os umbandistas tinham uma certa resistência, depois foram dando mais abertura para a linha de esquerda, mas sempre com muito cuidado e muito receio por desconhecimento. E levou muito tempo para os guardiões terem a aceitação que tem hoje dentro da Umbanda. Não era assim, tá? Não era assim, não. Existiam alguns centros que reservavam trabalho para a esquerda uma vez ao ano só, geralmente numa sexta-feira, fim do ano, geralmente, para fazer um descarrego, fechado aquele trabalho, só entre os trabalhadores, e aí os guardiões vinham e eles faziam o que tinha que fazer, já era orientado antes, velas, alguns liberavam nesse dia para eles fumarem, beberem, tudo ali com muita cautela, e faziam as limpezas que tinham que fazer, e era só essa vez no ano que eles trabalhavam com a esquerda, sempre com muito medo, misturado com respeito, mas mais medo e desconhecimento. Aí, com o passar do tempo, né, as entidades da direita foram ensinando como cuidar da esquerda, porque eles também tinham a esquerda deles, saiba disso, né? O seu preto velho ali, quando está incorporado, o Exu dele não está longe, não. Tá? Os guardiões todos dele ali não estão longe, não. O seu baiano, o seu caboclo, eles têm os guardiões, eles têm a firmeza na esquerda. E essas entidades foram falando, nós também trabalhamos com a esquerda, vocês também precisam aprender. E aí foi dando essa abertura que, graças a Deus, a passos lentos, mas ainda assim passos, chegou-se ao que se tem hoje sobre a Umbanda. Quem ajudou muito também em abrir a mente do umbandista para a esquerda foram os umbandistas que tinham um pé na quimbanda, que
conseguiram auxiliar na desmistificação desta esquerdização da Umbanda, que eu acho maravilhosa, tá? Maravilhosa. Vamos lá, para deixar de firula, né? E entrar no capítulo 21 deste livro. O capítulo 21 diz: Tronos, símbolos sagrados e pontos de forças mentais. Eu acho que uma das coisas que nós mais falamos aqui nesse curso de sacerdócio e teosofia de Umbanda foi sobre os tronos. Então, não vamos nos alongar nesse vídeo sobre tronos, porque se vocês pegarem lá no começo do curso, os primeiros 50 vídeos, uma das coisas que a gente mais fala são sobre os tronos da geração, do conhecimento, da fé, da lei, da justiça, da evolução e do amor. É muito importante ter conhecimento sobre esses tronos, tá? Ah, mas eu conheço um fulano que foi um bandista há 60 anos, durante 60 anos, e não sabia nada desses tronos. Eram outros tempos. Mas pode ter certeza que as entidades trabalhavam com essa pessoa aí, que você tem como referência, as entidades dessa pessoa sabiam sobre os tronos e trabalhavam. Se não foi passado do modo que é passado aqui e pelo Pai Rubens, o autor desse livro, Pai Rubens Saracen de Ogum, se não foi passado dessa forma, é porque as entidades acreditavam que dentro daquele contexto específico e particular não havia tanta necessidade assim de se compartilhar como se compartilha hoje ou como se compartilha aqui essa informação. Então deu certo para eles trabalhar daquele jeito. É como você chegar e falar assim: eu não vou estudar não, vou parar de estudar no 9º ano. E chega, tá ótimo, porque o meu avô, ele trabalhou numa firma e se tornou ferramenteiro dentro da firma. Ele tinha só a 4ª série, então ele aprendeu lá dentro da firma mesmo e não tô nem aí, eu vou fazer só até o 9º ano e encarar a vida. Tá? Meu avô tem um monte de casa de aluguel hoje em dia, ele tem sítio, ele tem casa na praia, carrão, troca de carro zero sempre que quer. Se ele quiser ir agora na loja comprar outro carro zero, ele compra à vista. Com a 4ª série, não se paute, porque o seu avô, que Deus abençoe o seu avô, mas pode ter certeza que se ele reencarnar hoje, não sou que seu avô bata a caçoletinha, bate a caçoleta lá, e reencarna daqui a alguns anos. Nunca mais ele vai repetir essa experiência, tá? Pelo menos aqui no Brasil, não. Pode ser que num outro país, bem distante, que as coisas ainda estejam de outra forma, sim, mas do mundo, do jeito que está hoje, na maioria dos países que eu conheço, com a 4ª série referente à 4ª série daquele país ali ou daqui do Brasil, pode ter certeza plena e absoluta que esse seu avô reencarnado não vai conseguir mais realizar essa façanha e vai conseguir muito pouca coisa com a 4ª série. Tá? Não estou desmerecendo a 4ª série de ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Mas os tempos são outros. Os tempos são outros e não é só para o campo profissional. Os tempos são outros para as religiões. Os tempos são outros para os relacionamentos. Os tempos são outros para as questões de família. Os tempos são outros para os estudos. Os tempos são outros para as filosofias. Os tempos são outros para a política. Os tempos são outros para tudo. Ou a pessoa encara o tempo como o mundo como está hoje, a partir de hoje, ou vai viver pastando. Então, se deu certo trabalhar o umbandista que você conhece, que deu certo a vida dele, só bater um tambor lá, cantar uns pontos, acender umas velas e trabalhar lá do jeito dele e deu super certo e conseguiram milagres estupendos, que beleza! Não vai ser mais assim. Já não é mais assim. E faz muito tempo que não é mais assim. Não vou fazer juízo de valor se isso é bom ou se é ruim. O que eu quero dizer é que é importante. Tronos, símbolos sagrados e pontos de forças mentais. Vamos ler aqui, ó. Quem é uma psicografia orientada pelo Pai Benedito. Nós vamos fazer alguns saltos, tá? Vamos lá. Em alguns dos nossos livros, o assunto tronos simbólicos foi abordado num contexto que aqui vamos comentá-los a partir de seus mistérios. Todo umbandista praticante conhece seus guias da direita ou da esquerda, através dos nomes simbólicos. Por porteira, subentende-se as passagens de um domínio para o outro. Por caminhos, entende-se a evolução dos espíritos. Por matas, entende-se um domínio guardado do alto pelo orixá Oxóssi e no embaixo pelo senhor Exu das Matas, Sagiferie,
Por cruzeiro, entende-se o cemitério, o domínio cujo alto é regido pelo orixá Obaluayê e o embaixo pelo senhor Omulu. Enfim, cada nome simboliza um campo de ação no qual atuam muitas hierarquias de ação e trabalhos espirituais, cujos membros sempre se apresentam com nomes simbólicos. Eu vou dar um salto e vou para... Nós já vamos para a página 247. Nós estávamos na 242. Por que eu vou dar um salto? Porque aqui ele vai explicar coisas que nós já falamos durante o curso inteiro. Vai falar sobre alguns nomes simbólicos, vai falar sobre o simbolismo que é fundamental, como definir os tronos. Ele vai explicar sobre concepções, porque dos nomes das coisas. Ele vai falar sobre as pessoas que fazem uso de suas funções para agir com arrogância e vão ser cobradas por isso. Ele fala sobre o tempo certo de cada coisa, sobre os sacerdotes que, de certa forma, estavam vinculados às magias, porque nem todo sacerdote se considera mago. Vai falar sobre 77 tonalidades dos tronos, por exemplo. Vou até dar uma volta aqui, um retorno. Vamos parar um pouco na 246. Quando ele fala assim, conta-se 77 tonalidades num trono celestial de um orixá regente. Ou seja, essas 77, nós já falamos isso no outro vídeo, a cada 7 mistérios que se abre de um orixá, a cada um daqueles mistérios pode abrir mais 7, pode abrir mais 7, pode abrir mais 7, até dar 77, depois 177, 247, 777, 7.777, um mistério vai abrindo o outro, tá? Como camadas de uma cebola, é bem por aí. Então, por isso a gente deu esse saltão, porque é um assunto que nós já malhamos bastante. Mas eu queria ver isso num vídeo só. É complicado, não cabe num vídeo só. A não ser que atropelasse tudo. Que não é o caso aqui, gente. Não tá indo tirar ninguém da forca. Bom, vamos lá. Um exemplo de trono. Isso aqui eu vou mostrar para vocês já, direto no livro aqui. Ele fala sobre o trono regente, os orixás magnetismo positivo e os orixás magnetismo negativo, à esquerda. Tá? Aqui o trono tá como se a pessoa estivesse em cima do trono e eu vou mostrar as coisas no ângulo de quem está olhando de lá para cá, tá bom? Vamos lá. Muito bem. Faz conta que a pessoa está no trono, lá o orixá está no trono, de frente para você. Então, a direita dele é essa, que parece a nossa esquerda. E a esquerda dele é essa, que parece a nossa direita. Então, para nós que estamos de frente para o trono, a direita seria essa, e a esquerda seria essa. Mas não está certo isso, porque o trono, nós temos que interpretar ele de quem está em cima do trono olhando para a gente. Tá? Então, a direita é essa e a esquerda é essa. Se põe aqui, em cima desse trono, olhando para frente. Aqui vai ser sua direita, aqui vai ser sua esquerda. E assim é. Tá? Então, aqui tem na página 247, uma representação simbólica sobre o que é trono. Simbólica. Tá bom? Então, tá aqui o orixá, por exemplo. Você está lá fazendo um trabalho com o trono do amor. Então, seguindo a egrégora de Aruanda, por exemplo, no topo do trono feminino do amor está Oxum, e no topo do trono masculino do amor está Logum Edé. No meio do trono masculino do amor, está Oxumaré. Tá? Está Oxumaré, no meio do trono. À direita estão os mesmos orixás que estão em todos os tronos. Os orixás da direita de um trono, eles estão à direita de todos os tronos, como eu já expliquei em outros vídeos. E os orixás estão à esquerda do trono do amor, também estão na esquerda de todos os outros tronos. O orixá que está embaixo, que é Oxá, ele também está embaixo, sustentando todos os outros tronos, a geração, conhecimento, fé, lei, justiça, evolução e amor. Peraí, Hernani, peraí. Então você quer dizer que os orixás que estão à direita de um trono são os mesmos nos 7 tronos? Sim. Os orixás que estão à esquerda são os mesmos nos 7 tronos? Sim. O orixá que está embaixo é o mesmo nos 7 tronos? Sim. O que muda então? Muda quem vai em cima e muda quem vai no meio. Por exemplo, no topo do trono masculino do conhecimento
está Oxóssi. No topo do trono masculino da evolução, por exemplo, está o Mulu. Isso na egrégora da Aruanda, tá? Na egrégora da colônia Limar-Iorum, que é onde está o pai Rubens, tem outra denominação. Mas isso eu já expliquei também no outro vídeo. Não importa quem está no topo. É como se o trono fosse uma empresa. A empresa coloca alguém como administrador. O administrador tem que seguir a linha da empresa. Ele não está ali para fazer as coisas da vontade dele. Claro, ele pode dar despejar uma pitadinha da personalidade, do jeito dele de ver as coisas, uma pitadinha. Mas não vai mudar quase nada. Então, se numa colônia está o orixá X no topo do trono do conhecimento, e na outra colônia está o orixá Y, e na outra colônia está o orixá W, não importa. O que importa é que aquele trono, por exemplo, masculino do conhecimento, será sempre o trono masculino do conhecimento, onde quer que ele esteja firmado, em qualquer colônia, em qualquer lugar. Tá? E quem está no meio também tem que dançar a música do trono ali, não importa qual orixá que foi colocado no meio. Então vamos pegar um exemplo do trono feminino do amor. Tá no topo o orixá Oxum, e no topo e no meio do trono feminino do amor está Oxum Ipondá, que é um Oxum guerreira. Ela traz a versão Pombagira e a versão Oxum nela. Todo orixá Xoroquê, todo orixá que fica no meio de um trono é um Xoroquê. Tá? Por exemplo, trono masculino do conhecimento. Quem está lá? Oxóssi, na egrégora da Aruanda, que é que eu sigo hoje em dia. Quem está no meio? Oxóssi Xoroquê. Isso não quer dizer, porque ele está aqui no meio, que ele é inferior a quem está em cima. São funções diferentes. É claro que esse aqui tem toda a responsabilidade de reger o trono. Porém, esse aqui tem toda a responsabilidade de sustentar ambas as energias. E esse aqui não conseguiria administrar sem a ajuda desse. Então, cada peça do tabuleiro, digamos assim, tem sua importância e nenhum orixá passa por cima do outro. Tá? Ah, mas meu orixá, tadinho, ele está à direita dos 7 tronos, eu queria tanto que ele estivesse no topo. Para ele é indiferente. Pode ter certeza, para ele é indiferente. Ele está bem acima dessas vaidades humanas, tá? Só atrapalham a evolução de quem quer que seja. Bom, então, à direita dos tronos, nós temos os orixás que são comuns, estão comuns a todos os tronos, eles estão ali em todos os tronos. Nós poderíamos citar como os orixás estão à direita dos 7 tronos, tanto nas versões masculina como feminina. Se eu esquecer de algum, desculpe-me, mas eu vou citar aqui alguns que eu me lembro no momento. Nós teríamos aí Urumilá, nós teríamos aí Orixalá, o Batalá, o Duduá, o Xalaguião, o Xalalufã, Ifá, Euá, o Pelé, deixa eu me lembrar quem mais. Ibeji, Egum, Iorimá, Catendê, Oloque, Rumpi, Lê, deixa eu ver quem mais. Ifá, Euá e o Pelé já falei, né? Teríamos também aí Catendê, Iorimá, Ibeji, são alguns que eu estou me lembrando no momento. Se eu esqueci de alguém, ou ele está aqui no topo, ou está no meio, ou está à esquerda, ou está embaixo. Caso eu tenha não citado o nome de algum orixá que nem está no topo, nem está no meio, nem está à esquerda, nem está embaixo, pode ter certeza que ele está aqui do lado à direita do trono, mesmo que eu não tenha citado. Tá? Então é só para você ter uma ideia. E à esquerda estão os orixás, Exus. Tá? Exulebá, Pombogira, Exumirim, Pombogira, Mirim, Exudara, Pombogira, Odara, Exu, Pombogira. Oxá, que é um orixá que mantém a estabilidade do trono, como um alicerce do trono, que dá matriz para que todas essas forças estejam aqui coesas, sem se chocar e sem se diluir uma nas outras. Oxá está aqui embaixo de todos os tronos, tá bom? O fato de você ter um orixá que está no topo do trono não faz de você mais médio nem mais forte que ninguém, tá? Seu orixá pode estar aqui na base, pode ser um dos que está aqui misturado à direita do trono, e isso não faz de você melhor do que ninguém ou pior, tá? Seja qual a posição do seu orixá. Quando se fala de tronos, estamos falando de tronos que também são orixás.
os tronos da geração, do conhecimento, da fé, da lei, da justiça, da evolução e do amor, nas versões masculina e feminina, também são orixás. E eles que deram origem aos orixás, que nós chamamos orixás de coroas, que são Oxóssi, Ogum, Igunitá, Olooque, Oxum, enfim. Todos os orixás que você conhece, eles são filhos dos 7 tronos. Trono da geração, trono do conhecimento, trono da fé, trono da lei, trono da justiça, trono da evolução e trono do amor. Eles são desdobramentos, continuidades desses orixás. E o orixá que gerou todos esses, que gerou mais um outro, que gerou mais um outro, que gerou mais um outro, o orixá principal, base de todos, é o Olodumare, que nós chamamos de Deus. Cada religião dá um nome para o Deus Supremo, né? Cada religião tem sua forma de se expressar. É isso. Se ficou alguma dúvida, entre em contato com a gente pelo DDD 11, telefone 96551-9042. Aí aqui embaixo tem uma parte que o mestre Rubens, né, dando passividade e permissão, vazão aos conhecimentos do Pai Benedito, o Preto Velho Pai Benedito de Aruanda, diz assim: esses degraus simbólicos em cujo topo ou trono celestial se assenta, os degraus simbólicos, degraus simbólicos, os orixás regentes, se assentam os orixás regentes, em cuja direita se localizam os seus auxiliares para as dimensões positivas, e em cuja à esquerda se localizam os intermediadores para as dimensões negativas, ainda se conservam parcialmente intactos, faltando-lhes alguns, os auxiliares para a dimensão humana. Os auxiliares para a dimensão humana são as entidades, os tarefeiros, que fazem um intermédio entre nós e os orixás. À direita estão ali os caboclos, os boiadeiros, muitos herês, pretos velhos, ciganos, etc. À esquerda, os chamados Exus coroados. São esses Exus que você conhece pelos nomes simbólicos: Exu Caveira, Exu Tata Caveira, Exu Sete Ganchos, Exu do Lodo, Exu Macaco, Exu Formiga, Exu Ventania, Tranca-Rua de Imbaré, Tranca-Rua Trinca-Ferro, Tranca-Rua Treme-Terra, Tranca-Rua da Meia-Noite, Tranca-Rua das Almas, Pombagira Maria Mulambo, Pombagira Maria Padilha, Aldara Maria, Cacarucaia, Pombagira Sete Rosas, Pombagira Sete Encruzilhadas e etc. Tá? Etc, etc e etc. E outros tantos que aqui são tantos que não dá nem para citar todos. Aqui na página 249, nós mostramos uma figura interessante que o mestre Rubens está fazendo uma colocação simbólica junto com o mentor dele, o Pai Benedito de Aruanda, sobre faixa neutralizadora e isoladora de polos magnéticos. Quando se fala, inclusive, de trono negativo, não tem nada a ver com coisa diabólica ou satânica, tá? Ou trevosa, não. Negativo quer dizer que negativiza, ou seja, esgota, absorve o que não serve mais para ser encaminhado para algum setor do universo onde será transmutado e convertido em algo saudável. Tá bom? Negativo não quer dizer do mal, não. Então, o que aqui fala trono positivo e trono negativo, na verdade, são os lados do trono. Você tem o lado direito, o lado do trono, né? O lado esquerdo, o lado do trono que nós mostramos. O lado direito é considerado positivo, é o lado irradiador, o lado esquerdo é o lado negativo, que é o lado absorvedor. Então, aqui podia estar assim o desenho. Tá? Podia estar assim. Tá? Aqui, como mostramos aquele desenho lá, né, do trono, aqui em cima o topo, aqui à direita, aqui à esquerda. Poderia estar assim o desenho. O que ele colocou na vertical? Colocou na vertical para dar a ideia de que há uma regência no universo, há uma hierarquia que rege tudo isso. Foi no sentido simbólico também ter sido colocado assim, mas podia ter sido colocado deitado. Ia ficar meio esquisito deitado, mas é só para entender. Entendeu? Então aqui ele fala assim, ó, mostramos que assim que reencarnam os seres naturais, os espíritos retornam à faixa neutra, que nominamos de meio reencarnacionista e evolucionista humano, ou seja, o sujeito reencarna com uma série de oportunidades de se tornar um ser humano melhor, por pior que ele tenha sido. Tá? E quando ele reencarna independente da religião ou da região geográfica que ele nasça, às vezes não adotam os princípios dos orixás. Mas pode ter certeza que mesmo que aquele camarada ou aquela pessoa, aquela moça, reencarne num lugar que não se fala de orixá, muitas vezes até abominam orixás, ele vai vir sempre com a direita, ele vai ter um orixá
regente, que é o orixá ancestral dele, que talvez ele, naquela encarnação, ele não descubra quem é, porque não faz parte da cultura, mas ele vai trazer um orixá regente, que é o seu orixá ancestral, e esse orixá tem os padrinhos de coroa que estão na direita e tem os padrinhos de coroa que estão na esquerda, né? E outras forças também que acompanham junto. E de uma forma ou de outra, esse ser será regido pelas forças dos tronos nos quais a força dele está assentada. Então você pode não ter o menor conhecimento disso que tudo que é ensinado aqui, mas pode ter certeza, os seus anjos guardiões, os orixás que estão com você, por mais que você não tenha conhecimento de nada disso, eles estão conspirando em seu favor. E dentro da sua fé, dentro da religião que você estiver, na hora que você estiver fazendo suas orações, os seus anjos guardiões vão pegar a força daquela prece e vão encaminhar para os tronos onde eles estão, para que as energias de conexão, de transmutação, de força, de vitalização, enfim, de ação, as energias de ação, possam conspirar em seu favor. Tá? Mesmo não tendo conhecimento nada disso, isso não quer dizer que você não esteja sob efeito dessa fisiologia espiritual e energética. Tá? Bom, aqui ele dá continuidade, aqui ele fala sobre o processo encarnatório, sobre a necessidade de se evoluir. Tá? Então aqui as faixas vibratórias, que ele colocou 7 de propósito, representando que até mesmo o aspecto negativo do trono, que esse é um fator que, independente de você conhecer ou não, ele vai estar trabalhando a seu favor. Então aqui ele coloca, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não por acaso, porque o 7 ele representa... o 7 ele tem a seguinte representação. Independente de você estar consciente ou não consciente das coisas, há uma divindade dentro de você, e essa divindade sabe de todas as coisas e vai fazer de tudo para que você retome o curso natural das coisas. Ou seja, está nas mãos de algo maior. O 7, quando você faz uma coisa na frequência do 7, você está praticamente dizendo assim, ainda que eu esteja dormindo, ainda que eu esteja inconsciente, ou seja, um ser senciente, ainda que assim, ainda que isso, forças espirituais, algo maior conspira enquanto eu estou no torpor, enquanto eu estou no sono, enquanto eu estiver na inconsciência. Algo cuida de tudo. E mesmo que eu tenha consciência de tudo isso, quando eu colocar aquilo nas mãos desse algo maior, quando eu fizer tudo que estava ao meu alcance, e eu entregar isso nas mãos do sagrado, o sagrado cuidará. Eu posso descansar no sagrado, após ter feito a minha parte. Então o 7 ele vem representar isso. Tá? Por isso o, entre aspas, simbólico lá, Deus descansou no 7º dia. Quis dizer que o 7º, quer dizer, o céu trabalha enquanto você descansa. O céu trabalha enquanto você repousa. O céu trabalha até mesmo quando suas forças acabam e você não pode mais fazer mais nada. O que não tem remédio, remediado está. Então, está nas mãos de Deus e pode ter certeza que esse algo maior vai cuidar disso tudo. Com certeza. Então, o 7 ele vem trazer essa força. Então, aqui simbolizando o ângulo de cabeça para baixo, ele vem representar exatamente isso. Você pode ficar tranquilo que depois que você fizer a sua parte, por mais que você tropece, por mais que você erre, por mais que, entre aspas, você peque, porque o pecado não existe, o pecado é uma criação para se incutir a consciência de medo, a ideologia do medo, por mais que tudo ocorra de errado no seu processo evolutivo, tem uma força maior esgotando tudo isso, transmutando tudo isso e dando um sentido positivo para tudo isso. Portanto, por mais que você cometa erros ao longo da sua vida, se você tiver a humildade de se reconciliar com o sagrado, por acréscimo de misericórdia, você receberá quantas forem necessárias as oportunidades para que você tente outra vez. Porque Deus é amor, e amor é, antes de mais nada, a base da misericórdia. Então, sem a menor intenção de deixar maçante, porque já estamos indo aí para 40 minutos de vídeo, na página 250 ele fala assim, ó, figura 3, mostramos o destino dos espíritos após o desencarne, uns reequilibrados, reumanizados, ascendiam e outros, continuando magnética e energeticamente negativos, desciam. Sim, depois que você reencarna ou desencarna, a energia do trono na qual você está vinculado, porque você tem um orixá ancestral, queira ou não, saiba ou não,
esse orixá ancestral vai dar força suficiente para os seus anjos guardiões acompanhar o seu processo evolutivo a partir do desencarne. Então, cada um vai desencarnar e vai para uma faixa vibratória concernente àquilo que vibra, os seus sentimentos, pensamentos e ações. Ok, o camarada vai para lá e estas forças, tanto positivas como negativas, ou seja, as forças que irradiam energia, as forças que absorvem energias, vão estar trabalhando naquele ser através dos seus anjos guardiões. É que às vezes o ser ele está tão negativo que ele vai para uma região onde ele precisa estar ali à disposição das suas próprias fraquezas, à disposição dos seus próprios, entre aspas, pecados. Tá? Pecado não existe, mas é só para ficar um linguajar mais claro para você entender. À disposição dos frutos, ainda que malignos, daquilo que semeou. Então não tem ninguém que fique sem pagar pelo que fez, tá? Lei do retorno não é besta e ela pode não alcançar você agora, mas um dia ela vai te pegar. Você fala, mas você disse outro dia num vídeo que o quimbandeiro ele vem exatamente para fazer com que a lei de quimbanda alcance aquele que a lei do retorno não pegou. Sim, a quimbanda ela tem essa função de funcionar como as enzimas, né? As enzimas, se você pega um papel como esse aqui e você volta daqui 200 anos, ele vai estar muito desgastado. Porque a celulose do papel ela é sensível ao oxigênio e à atmosfera que nós vemos, ela vai desintegrar. Mas se você quiser que esse papel desintegre rápido, você pode usar um fator enzimático, como o plasma, que é o fogo, e você taca fogo no papel e ele vai queimar em fração de instantes. Ou seja, o fogo ele serviu como se fosse uma espécie de enzima, acelerando um processo de degradação que já aconteceria em 200 anos. Tá? Ele faz isso em segundos. Então a quimbanda ela vem para dizer o seguinte, ó, a lei do retorno um dia vai pegar esse sem vergonha, essa sem vergonha, vai pagar por isso. Um dia vai pagar por isso. Mas a gente pode dar uma aceleradinha jogando uma enzima aí. Ou seja, a lei de quimbanda, quem deve paga, quem merece recebe. E com as forças autorizadas pela quimbanda, você joga em cima daquela pessoa e todos os pesos kármicos dela recaem sobre ela de uma vez só. Então ela vai bambear, ela vai cair. Mas nem sempre existe quimbandeiro de plantão ou contratado para fazer esse serviço. Então nós esperamos pacientemente pela lei do retorno e um dia cada um vai pagar ceitil por ceitil do que fez. Tá? Ceitil por ceitil do que fez. E para isso nós temos aqui as forças dos tronos trabalhando no em cima e no embaixo. Tá? É essa o significado dessa representação da página 250. Figura 4, mostramos que nas reencarnações uns descem para o plano material para auxiliar os que vivem de baixo. Isso é o ciclo reencarnacionista. Uns mais evoluídos reencarnam para auxiliarem seus afins menos evoluídos. Isso aí você vê até nos romances espíritas, né? Reencarnação. Aí no processo de reencarnação, aqui coloca que tanto o lado esquerdo como... Vamos virar aqui para ficar mais didático. Estamos ainda falando do trono. Lembra daquele desenho do trono? Que o topinho do trono lá, à direita e à esquerda? Então, ambos os lados dos tronos trabalham de tal forma para dar suporte para os seres espirituais que estão conspirando em favor da reencarnação daquele ser. Eles concentram todas as suas energias e para dar força para que aquele ser tenha o seu corpo preparado para assumir o formato de um bebê. Nisso, a memória passa por um processo de neutralização, para não precisar dizer apagão, e aquele ser reencarna, entre aspas, zero bala. Tá? Reencarna meio zeradinho, mas saiba que a fichinha kármica dele está muito bem cuidadinha e muito bem arquivadinha. No momento que o universo precisar puxar a capivara do camarada e soltar no lombo dele, vai soltar. Tá? Aí aqui coloca, tronos das hierarquias do alto, ocupados por mentais equilibrados. Mantiveram-se em seus locais originais, mas outros cujos ocupantes naturais também eles se desequilibram, se desarmonizam e foram deslocados de seus lugares originais e hierarquias que caíram para o lado de baixo, pois tornaram-se absorventes em vez de irradiadores de energias. O que quer dizer aqui? O camarada ele reencarna zero bala, ele reencarna entre aspas neutro, mas ele reencarna também com seus instintos e tendências. E dependendo dos seus instintos e tendências, ele vai escorregar e pode até voltar para o plano espiritual pior do que chegou lá. Pior do que reencarnou. A gente tenta desencarnar um dia melhorzinho do que chegamos aqui, né? Mas infelizmente alguns seres conseguem puxar o barco para baixo e afundar a canoa. Entendeu? Então assim, se a canoa não virar,
a gente chega lá no fim da vida melhorzinho do que a gente chegou aqui. Mas se a canoa virar, e vira, viu? Se não tomar cuidado, vira. Vai desencarnar pior do que chegou. E aí, meus irmãos, só Deus na causa, tá? Deus para ter misericórdia, e vai ter. E seguir a vida como tem que seguir. Tá? Nós encerramos por aqui, porque o vídeo ficou um pouco longo. E depois a gente continua para fazer uma finalização falando de alguns símbolos, como estrelas, cruzes, pentagramas, etc. Bom? Que Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, lhe conceda muita saúde, luz, paz e proteção, e que nunca, nunca lhes falte o axé dos orixás. Deus lhe abençoe hoje e sempre. Namastê.